mudança da fase do Plano São Paulo. Hoje apresentamos a reclassificação de fase das regiões do estado de São Paulo, de acordo com os índices do Plano São Paulo. Vamos para a 6ª atualização do Plano São Paulo e iniciamos um novo período de quarentena que vai de 15 de julho até 30 de julho. Repito, vamos para a 6ª fase do Plano São Paulo e a 6ª quarentena no estado de São Paulo. O Plano São Paulo prevê avanços e regressões, como desde o início de maio temos feito. Avanços e regressões para regiões em que a pandemia tenha se intensificado ou tenha se reduzido. O Plano São Paulo é uma ferramenta de abertura consciente da economia, porque a prioridade é o controle da doença e a obediência à saúde e à medicina. Preservar vidas foi, é e continuará a ser prioridade do governo do estado de São Paulo, da prefeitura da capital de São Paulo e de todos que têm responsabilidade em nosso estado. Iniciamos uma nova fase na luta contra a pandemia, que marca gradualmente, de forma segura, o retorno à normalidade. Uma fase que resgata a nossa esperança e alimenta o nosso otimismo. Estamos ingressando numa fase de platô no estado de São Paulo. Depois de um longo período enfrentando o pico, agora não apenas na capital de São Paulo, mas também em todo o estado de São Paulo, estamos ingressando no platô. Isto não significa relaxamento, isto não significa distensão total e absoluta, ao contrário, significa atenção redobrada para mantermos o platô em todo o estado de São Paulo e o controle sobre a doença, que é o que temos conseguido obter aqui no estado de São Paulo. Quero aproveitar para citar 5 pontos que demonstram que estamos no caminho certo, o caminho com prudência, mas que exige muita atenção. Primeiro ponto, o número de óbitos teve queda durante 2 semanas sucessivas no estado e pela primeira vez desde o início da pandemia. A medicina, os cientistas, os médicos, especialistas em epidemias e infectologia atestam que essa é uma conquista importante. 2. Alcançamos a menor letalidade com 4,9% de mortes por casos confirmados. Outra vitória. Terceiro ponto. Na capital e na Grande São Paulo, a doença vem regredindo. E este é um fato comprovado nas últimas 2 semanas. Quarto, começamos a obter resultados positivos também no litoral e no interior do estado de São Paulo, como vocês poderão comprovar daqui a pouco na nova apresentação do mapa do Plano São Paulo. Quinto, na semana que vem, começamos a seleção dos 9.000 voluntários que vão receber a vacina Coronavac em São Paulo e 5 outros estados do país. No próximo dia 20, iniciamos esta vacinação preventiva e no próximo dia 13, iniciamos a seleção de 9.000 voluntários do setor médico, ou seja, paramédicos, enfermeiros, enfermeiras e médicos de 6 estados do país, sob a coordenação do Instituto Butantan. São, portanto, bons sinais que nos permitem prosseguir a retomada consciente, gradual e segura da economia no estado de São Paulo. Vamos hoje anunciar também a reabertura dos parques estaduais, os parques que são temáticos, urbanos, ambientais e naturais,
cada um com seu protocolo e com as datas específicas para o reinício do seu funcionamento, seguindo, aliás, aquilo que já foi anunciado pelo prefeito Bruno Covas nesta semana. Mas para reconfirmarmos e seguirmos dentro desse processo gradual de melhora, é importante que todos tenham consciência de que estamos e continuaremos em quarentena. Repito, todos devem ter consciência de que estamos e continuaremos em quarentena em São Paulo. Todos devem se lembrar que, podendo ficar em casa, permaneça em casa, sobretudo pessoas com mais de 60 anos e pessoas com morbidade. Devem seguir a orientação da medicina e, preferencialmente, trabalharem e permanecerem em suas casas. Ao sair, leve sempre a sua máscara e use a sua máscara de forma correta. Lave as suas mãos constantemente com água e sabão. E não podendo ter acesso à água e sabão, na constância do seu dia, use álcool em gel. E obedeça o distanciamento social. O distanciamento social, estamos assistindo aqui, estabelece 1,5 metro entre uma e outra pessoa, aonde quer que você esteja, aonde quer que você frequente. Com esses cuidados, com esse zelo e com a atenção da população e de empresários, nós, muito provavelmente, continuaremos a evoluir e trazer resultados positivos aqui nas nossas coletivas de imprensa. Portanto, a população que teve consciência de ouvir a medicina, a saúde e a ciência, muito obrigado. Sobretudo as mulheres, mães, avós, mulheres de todas as idades, foram e continuam sendo as grandes defensoras da proteção contra a doença. Graças à força da mulher é que nós estamos conseguindo manter um índice superior a 45% de isolamento em todo o estado de São Paulo, não obstante o programa do Plano São Paulo, que permitiu a abertura gradual e segura de várias áreas do comércio. Portanto, a essas mães, a estas mulheres, a estas avós que estão nos acompanhando aqui nesta coletiva, o nosso agradecimento. Continuem cumprindo o seu papel, o papel da defesa da vida. Agradecer também aos profissionais da medicina, médicos, paramédicos, enfermeiros e os que trabalham para permitir que estes profissionais tenham condições adequadas de trabalho também. Muito obrigado. E não posso deixar de finalizar agradecendo também a empresários que souberam respeitar o Plano São Paulo até aqui e seguramente saberão continuar a respeitar as orientações do governo do Estado de São Paulo para obedecerem os protocolos sanitários, os protocolos de vida e de preservação da saúde. A estes empresários e empresários, assim como prefeitas e prefeitos do Estado de São Paulo, que de forma consciente adotaram o caminho certo, proteger vidas. Antes de proteger a economia, precisamos de pessoas com vida, com existência e com saúde. O governo do Estado de São Paulo, ao lado do prefeito Bruno Covas, continuarão a fazer o que estão fazendo, protegendo vidas, avançando onde for possível avançar no Plano São Paulo, mas não tendo nem medo, nem a capacidade de tomar atitudes para dar o passo atrás, sempre que isto for necessário para preservar vidas. Feitas estas informações, começamos nos temas com a Patrícia Ellen, que vai apresentar a vocês a nova fase do Plano São Paulo e exibirá em tela também os gráficos com as cores que marcam as fases do Plano São Paulo. Patrícia Ellen. Muito obrigada, governador. Iniciando aqui a atualização, na próxima página nós temos
a classificação vigente, a atualização que foi realizada no último dia 3 de julho. Tá? Lembrando que tivemos ali uma mudança extraordinária no dia 3 na região de Campinas. Todo o demais era a atualização da semana anterior, mas essa é a atualização vigente do Plano São Paulo, que demonstra o que foi descrito nas últimas semanas, dos nossos cenários projetados, onde nós tivemos a melhora aqui na capital, na região sudeste e sudoeste, e também o endurecimento das medidas restritivas em regiões do interior devido ao avanço da pandemia. Na próxima página, nós trazemos os indicadores atualizados nessa semana, lembrando que a metodologia já foi descrita aqui algumas vezes e que nós estamos sempre monitorando a pandemia com dois olhares: a capacidade hospitalar, mas também a presença da pandemia. Na capacidade, olhamos ocupação de leitos e também leitos a cada 100 mil habitantes, e na evolução da pandemia, olhamos casos, internações e também óbitos. O objetivo do trabalho do Plano São Paulo é gestão e convivência com a pandemia, para que possamos avançar na retomada de atividades nas regiões com maior estabilidade e também controlar com medidas mais restritivas nas regiões onde há maior presença da pandemia. A mensagem que o governador trouxe sobre essa aproximação desse momento do platô fica clara aqui nos indicadores também, porque nós vemos, pelo ângulo da evolução da pandemia, uma maior estabilização, inclusive do número de casos e internações, principalmente na região metropolitana do estado de São Paulo, e já começamos a ver essa mudança também em regiões do interior. Destacando aqui o município de São Paulo, a região sudeste e sudoeste, mantendo seus indicadores dessa etapa da fase amarela de flexibilização, e também as regiões oeste, leste, Baixada Santista e Registro tiveram uma melhora significativa em seus indicadores. Também tínhamos regiões que estavam aqui na fase vermelha, que começaram a apresentar melhoras significativas nessas duas últimas semanas, a destacar Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba e Piracicaba. Com isso, na próxima página, nós trazemos aqui a nova atualização do Plano São Paulo. Nós temos uma melhora muito importante na região metropolitana, se confirmando com as regiões que eu mencionei, também com uma melhora muito importante na Baixada Santista, que nós já havíamos indicado, inclusive, nos últimos dias, acompanhando os indicadores da região, e da região de Registro, também os indicadores das últimas semanas tinham mostrado essa tendência importante de melhora. Destacando também que o retrato do interior muda bastante, com esse olhar aqui da migração da fase vermelha para a fase laranja. Agora nós temos algumas regiões que precisamos manter medidas mais restritivas para o controle da pandemia, que são as regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Franca e Araçatuba. Conforme os indicadores que eu tinha mencionado na página anterior, essas regiões tiveram aqui uma presença significativa da pandemia, seja pelo número de internações registradas ou óbitos, ou pela necessidade de atenção, pelo olhar da capacidade hospitalar, em especial em Campinas, em Franca e em Ribeirão Preto. Na próxima página, eu queria registrar com dados e com essa fotografia da evolução dos mapas, o que nosso governador João Dória mencionou sobre essa transição que estamos presenciando, vivenciando na pandemia, que é fruto do esforço coletivo de todos nós, do governo, mas principalmente da sociedade, dos empreendedores e empreendedoras que estão fazendo a sua parte, respeitando os protocolos, seja os protocolos de isolamento, ou seja os protocolos de uso de máscaras, e também os protocolos de higiene e distanciamento nos estabelecimentos comerciais. O que nós vemos aqui são todas as atualizações do Plano São Paulo que foram realizadas até agora. Da primeira atualização, nós já havíamos mencionado que é um plano que tem gatilhos para aumentar medidas restritivas se for necessário. E assim foi feito nas 3
subsequentes atualizações, onde nós vimos a necessidade, seguindo o curso da pandemia, de endurecer medidas restritivas em diversas regiões do nosso estado. Também compartilhamos aqui os cenários, já antecipando que essas fotografias desses mapas estariam evoluindo nessa direção. E também agora temos, nessa última fotografia, essa melhora muito importante que nós estamos vendo no mapa da atualização atual. E, reforçando o ponto que o governador mencionou, as medidas restritivas estão mantidas, o Estado permanece em quarentena, nós temos a oportunidade de dar o próximo passo de retomada de atividades, mas se torna ainda mais importante respeitar os protocolos para que essa retomada, passo a passo, seja sustentável, seja muito, muito bem sucedida para todo o estado de São Paulo. Para finalizar, eu queria reforçar aqui a importância de lembrarmos quais são as datas das próximas atualizações. As atualizações oficiais do Plano São Paulo acontecem a cada 14 dias. Então, assim, a próxima data será no dia 24 de julho, na sequência no dia 7 de agosto e depois no dia 21 de agosto, para que possamos nos planejar. É muito importante, esse foi um feedback que nós recebemos também, um retorno que recebemos de estabelecimentos comerciais, a previsibilidade nesse processo. Eu queria reforçar que o Estado de São Paulo, nesse compromisso de estabilidade e previsibilidade, fez uma única edição do Plano São Paulo para atualizar com relação os setores, funcionamento e protocolos. E estamos planejando uma nova atualização com relação a recalibragens, acolhendo várias sugestões que foram trazidas, que estão sendo avaliadas tanto pelo Centro de Contingência, mas também pelo Conselho Econômico. Mas é importante lembrar que essa previsibilidade é chave também para o sucesso do trabalho de todos nós. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen. Vamos agora ao Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, dentro do mesmo tema, avaliando o interior do Estado. Vignoli. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar passando aqui já os nossos índices de isolamento que tivemos ontem. Então, seguimos aí com a média ao longo da última semana. A capital do Estado com 46% de isolamento, e o Estado de São Paulo com 45% de isolamento. É importante ressaltar, com esses dados apresentados pela secretária Patrícia Ellen, três situações muito importantes. Primeira, a consolidação da capital mais uma vez, seguindo com índices importantes, com a evolução da pandemia de forma controlada. A segunda, a Grande São Paulo avançando também nessa desaceleração, quando a gente vê as regiões oeste e a região leste, o ABC e o Alto Tietê, se somando aqui às regiões sudeste e também oeste de São Paulo, essa desaceleração que hoje impacta o Plano São Paulo, levando para cerca de 50% da população do estado de São Paulo já na fase amarela a partir de agora. Somando isso, as duas regiões, né, a Baixada Santista e também o Vale do Ribeira, as regiões litorâneas aqui mais para baixo do estado de São Paulo, vindo para a fase amarela também, consolidando também os números que nós verificamos ao longo das últimas semanas, e o interior do estado, em várias regiões, com uma desaceleração importante. Nós temos hoje cerca de 83% da população do estado de São Paulo nas fases amarela e laranja. Com isso, a gente pode verificar o Plano São Paulo dando resultados importantes em várias regiões do estado. Tivemos que endurecer ao longo das últimas semanas, algumas passaram um longo período com restrições mais fortes e hoje colhem os frutos dessas restrições e do isolamento social implementado dentro delas. É fundamental dizer também que as regiões que seguem na fase vermelha estão tendo investimento do governo do estado, um trabalho em parceria com as gestões municipais para aumentar a sua capacidade hospitalar. Então, a região de Campinas, que já teve 662 novos leitos instalados e que tem 174 respiradores enviados também, nós tivemos ao longo da última semana
o Hospital do Ibirapuera, trazendo as pessoas da região para poder desafogar a capacidade da região de Campinas. Em Ribeirão Preto, mais 21 leitos sendo implementados. Nós estamos liberando hoje esses leitos. Eles vão significar também um expressivo aumento na capacidade hospitalar de Ribeirão Preto. Em Franca, mais 37 leitos, também adicionando a sua capacidade hospitalar. Em Araçatuba, 41 respiradores, investimento de mais de 5 milhões de reais. Então, nós seguimos avançando com o Plano São Paulo. Essas regiões que conseguem hoje ter uma melhora no seu cenário, é fundamental que possam seguir com responsabilidade, seguir cumprindo as regras do Plano São Paulo, para a gente continuar tendo essa melhora na evolução do quadro da pandemia no estado de São Paulo. Obrigado, secretário Marco Vignoli. Agora vamos para o tema dos parques. E para falar sobre parques, nós vamos começar com o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas.